Com o Sebrae você pode mais. Pode o quê? Pode planejar. Pode empreender. Pode lucrar. Pode tudo. Vem com a gente. Chegamos a mais um episódio do podcast do Sebrae. A oportunidade que você precisa para abrir o seu próprio negócio ou melhorar os resultados da sua empresa. Eu sou Andresa Cerveira e tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a proprietária da Máxima Centro Automotivo, Emanuele Mendes. Também vamos conversar com a gestora da consultoria de planos de negócios do Sebrae Maranhão, Rosanira Leite. Sejam bem-vindas ao Com o Sebrae Você Pode Mais. Obrigada. Obrigada, Andresa. Vamos para o nosso bate-papo hoje, bem inspirador. Queria que vocês abrissem o coração e a caixa de memórias desse relacionamento que existe entre Emanuele Mendes, em nome da Máxima Centro Automotivo, e do Sebrae Maranhão. Rosanira, imagina aí que vocês já têm muitas histórias para contar hoje no nosso podcast, né? Estão preparadas? Sim, estamos. Acho que sim. Então vamos começar aqui hoje, Emanuele, falando da tua história no mundo empreendedor. Você que não veio exatamente dessa área, né? Mas da área da saúde. Você tem formação na área da fisioterapia. Como é que foi para você essa migração de áreas tão diferentes? Eu sou fisioterapeuta, né, de formação, já atuo há 15 anos. Eu trabalhava em uma empresa privada, sou funcionária pública e trabalhava empreendendo como autônoma. Fazia atendimento de pacientes em ambiente domiciliar. Só que aí sempre tive vontade de empreender e vontade de ter uma renda extra, porque chegou um certo ponto da minha vida que eu já tinha 4 vínculos e eu não conseguia, eu só trabalhava. Eu olhava minha filha à noite, às vezes quando eu chegava ela já estava dormindo, deixava lá na casa da minha avó, ela passava o dia lá, enfim, era uma época muito corrida, né? Eu passava muito tempo fora de casa, os finais de semana também. Sabe aquela pessoa que nunca pode ir em evento nenhum porque ela está de plantão? Era eu. Né? Eu nunca posso no Natal ficar até mais tarde porque no outro dia eu precisava trabalhar. E aí eu comecei a entender que eu estava perdendo muito tempo. Com a pandemia, eu percebi que as pessoas perderam seus vínculos. Claro, tiveram muitas empresas que fecharam, a gente não pode esquecer isso, né? Mas que a gente perdeu muitos parentes e que você não podia mais estar próximo de alguém, não porque eles não estivessem ali. Ele estava ali, mas você não podia se ver. E antes da pandemia, não, eu nunca poderia estar, eu não estava em lugar nenhum, porque eu estava sempre trabalhando. Não tinha esse tempo de qualidade necessário, né? O foco era o trabalho, até porque a gente precisa se manter, né? Não tem como você... Tem coisa que não dá para você deixar para depois, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a procurar, e aí, vamos abrir alguma coisa de roupa. Sempre conversei muito com a minha filha sobre isso. Eu tenho uma filha que ela já tem 23 anos, então a gente tem um diálogo muito aberto. E aí vamos abrir uma loja de roupa, mas eu não sei escolher roupa, não é o meu estilo, eu não posso vender para mim, eu tenho que vender para as outras pessoas, né? Não tem como eu montar um guarda-roupa pensando apenas no meu. Aí eu falei para ela, isso não vai dar muito certo, vamos abortar essa ideia. E eu fui pesquisando, algumas vezes junto com ela e outras vezes sozinha. Comecei a pesquisar na internet o que realmente valeria a pena. Me falaram do Sebrae, eu conhecia o Sebrae, mas até comentei ainda agora com a Rosa, quando a gente não conhece o Sebrae, a gente acha que o Sebrae é distante e que não tem nada para se fazer lá, né? Não, isso não vai dar para mim. Isso não se encaixaria no tipo de negócio que você pretendia ter. E sim, isso é para quem já entende de muita coisa. Ou para grandes empresas. Para quem é um grande empresário, para quem entende de contabilidade. Não entendia de nada. Eu trabalhava de CLT, eu era a outra parte, né? Eu não era um empreendedor, não sabia das siglas, eu não sabia de absolutamente nada. E aí eu comecei a pesquisar na internet, chamei no Instagram, no WhatsApp, e a pessoa marcou comigo uma reunião lá no Sebrae, no Jaracati, em São Luís. Fui atendida, ele me explicou tudo, e ele disse, olha, o primeiro passo é fazer plano de negócio. Você vai até a unidade lá do Coafuma, em frente à Ceasa, e procura alguém que eles vão te orientar. Você já tinha ouvido falar nesse nome, plano de negócio? Não. Eu não tinha nem ideia, não. Não tinha ideia de onde começar. O que era um plano de negócios, o que alguém ia fazer por mim. Não sabia de nada, mas aí eu fui. Anotei tudo no papel, marquei. Eu lembro que eu estava de férias, aquela história de que você está trabalhando e procurando, entregando currículo em outra empresa. Você passou por isso? Isso, eu estava de férias e comecei, não, vou atrás de alguma coisa porque eu preciso mudar de vida. Isso era julho de 2021.
E aí procurei a Rosa, ela me recebeu muito bem. Todo mundo no Sebrae recebe a gente muito bem, né? O Sebrae é maravilhoso. Eu sou muito suspeita para falar do Sebrae, porque eu acho que o Sebrae segura na tua mão e te dá o direcionamento. E aí Rosa me explicou o que que era o plano de negócios, que a gente ia achar um consultor e começamos a parceria. E por que não na área médica? Porque é o seguinte, eu já trabalho como fisioterapeuta. Eu precisava de uma renda a mais, entendeu? O meu dia hoje não, né, que eu tenho oficina, mas antes o meu dia era todo preenchido já e não conseguia passar dali. Eu não teria como aumentar o meu capital financeiro, eu não tinha como mais ter tempo. Se eu reduzisse o meu trabalho, eu ia reduzir o meu capital. Eu tinha 3 vínculos. E não tinha como. Eu disse, não, preciso procurar alguma coisa extra, que eu consiga chegar a um patamar que a minha empresa ande e eu consiga trabalhar em outra área, que eu consiga viajar. Imagina, eu sou fisioterapeuta, vou abrir uma clínica, e eu preciso viajar. Eu preciso sair de licença maternidade. Eu ia fazer como? Não ia resolver a tua necessidade naquele Exatamente. momento, né? Foi pensando nisso que eu abri uma empresa em outro ramo. Um ramo muito predominantemente, pelo menos de forma muito preconceituosa ainda, masculina, né? Isso. A gente sabe que tem muitas mulheres hoje que dominam aí nessa área automotiva, você é um exemplo disso. A Máxima está há quanto tempo no mercado? 1 ano e meio. 1 ano e meio, mas aí óbvio que você quer aí prosperar muito, né? Sim, Crescer mais sim. e mais e mais, e ainda mais com as orientações que você tem recebido. Eu queria saber de você como que foi essa tua chegada lá no Sebrae e falar assim, olha, eu estou mudando de ramo e eu vou entrar nesse negócio aqui, que dizem que não é lugar de mulher, mas eu vou fazer a diferença. Como foi Pois é, esse contato? Antes de chegar ao Sebrae, de conversar com o Rosa, eu pesquisei no próprio site do Sebrae, né? Eu comecei a pesquisar uma empresa de serviços. Porque serviço é uma coisa que você precisa sempre. É diferente de produto. Você pode escolher por essa roupa, mas, não é necessário. Eu vou deixar para o mês que vem porque não cabe no meu orçamento, né? E serviço não, você precisa ir É à algo consulta. essencial, né? É, E você ainda precisa- mais automotivo. Você precisa consulta agora, você precisa consertar o carro agora, você precisa consertar um vazamento na lâmpada da sua casa agora, né? Você tem que resolver aquele problema. Foi isso que eu procurei. E aí achei lá no site do Sebrae tem todas as explicações, tudo que você precisa, como abrir uma pequena empresa, os materiais e equipamentos que você vai precisar, quem você deve procurar. E aí eu comecei a pesquisar por lá mesmo. Eu disse, olha, eu acho que isso aqui vale a pena. Então eu vou lá e vou tentar ver se realmente vale a pena. Foi aí que a Rosa me explicou, não, esse plano de negócios é para isso, nós vamos te dar o direcionamento, ao final do plano, você vai saber se realmente vale a pena, se é rentável, se você vai alcançar o seu objetivo. E aí, demos pontapé inicial. Porque no site tem o básico, né? Mas essa conversa é que vai ampliar esse leque de oportunidades, né? Para que esse crescimento de fato aconteça, não é isso, Rosanheira? A conversa é o que aproxima, né? O Sebrae do seu cliente. E assim, enquanto você conversava, a Emanuele ia explicando, ia me passando o filme do dia que eu atendi a Emanuele. Porque, assim, além de ter sido um atendimento muito prazeroso, foi um atendimento muito curioso, porque além das consultorias de plano de negócio, eu também trabalho com empreendedorismo feminino. Então, assim, quando junta as duas coisas, um empreendedor que quer montar a sua empresa, quer tirar do plano da ideia e do sonho e executar. E quando esse empreendedor é uma mulher, né? Então, eu vou de braçada. Então, assim, aí ela veio, falou, eu imaginei assim, ela é da área de saúde, com certeza, a ideia de negócio dela é da área de saúde. Mas a minha surpresa, quando ela falou assim, oficina mecânica, nossa, essa menina é ousada. Então, assim, mas a gente ouve primeiro, faz essa escuta para poder entender melhor a ideia. E se essa ideia não ficou bem clara para nós, consultores do Sebrae, a gente parte para uma ferramenta chamada Canvas, que é onde a gente vai fazer a modelagem. Pegando o exemplo que a Emanuele falou da roupa, você quando vai fazer a roupa com uma costureira, por exemplo, ela faz um molde. Pelo menos as costureiras antigas faziam isso, né? Desenhava para poder a roupa ficar uma roupa conforme o seu corpo, nas suas medidas. Ajustada. O plano de negócio a gente faz da mesma forma, embora se tenha um sumário executivo, se a gente segue um roteiro, mas cada plano é um plano, porque cada sonho é um sonho, cada negócio é um negócio.
E no caso da Emanuele, nós fizemos, né, com ela o Canva, foi a outra colega nossa que trabalha junto, e para fazer a modelagem, para ela começar a enxergar, ela começar a entender quem é aquele cliente que ela vai atender, qual é a missão do empreendimento que ela está pensando, porque enquanto a gente pensa, a gente sonha, tudo é muito bom, muito bacana, né? Mas quando você começa a botar no papel, você começa a observar se é aquilo mesmo, se é aquele caminho que você quer seguir. Emanuele não é da área de vestuário, né? Ela optou pela área mesmo automotiva, mas ela trouxe uma frase aqui para essa conversa que eu não posso deixar passar em branco. Eu queria aproveitar a tua expertise, Rosanira, para falar sobre isso, né? Ela diz o seguinte: não posso vender para mim, relacionado às roupas, né? Na hora de escolher os produtos, mas sim para os clientes, né? De acordo com as necessidades dos clientes, com os gostos dos clientes. Esse é um erro muito comum de pessoas que trabalham nessa área que ela não optou trabalhar? Exatamente, porque assim, você não está criando um empreendimento para você. Você vai ser o gestor daquele empreendimento, mas você está criando um empreendimento para as pessoas, para o público, para o terceiro. Então, por isso que é importante, durante o planejamento, você identificar bem quem é essa persona, né? Para quem você vai vender o quê e entender as necessidades desse seu cliente, para poder você colocar aquele, vamos dizer, o menu do que você vai oferecer. Né? Porque tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte, que aquilo que serve para todo mundo acaba não atendendo a ninguém. Né? Então, é importante, eu acho que um grande diferencial competitivo dos negócios é você ter o seu produto de acordo com a necessidade do seu cliente. Né? Aí você diz, Rosanira, eu vou abrir um negócio para cada pessoa. Não, você vai abrir um empreendimento que vai atender grupos de clientes, grupos de necessidade. É como você falou, uma roupa não cabe em todo mundo, porque cada um tem uma medida, cada um tem um desejo, cada um tem uma necessidade. Então, o plano ajuda, né, orienta. Eu digo assim, o plano, ele não vai dizer, é 100%, vai de cabeça que vai dar certo, mas ele minimiza muitos erros, porque é melhor você errar no papel, onde você pode passar uma borracha e corrigir. Ou você já vai à frente, você já observa exatamente, o que está ali na frente, exatamente, qual é a hora de recuar e fazer essa correção, isso, né, que é necessária. Você já prevê antes, né? É isso aí. No caso da Máxima Centro Automotivo, você tem um trabalho específico ou é um atendimento geral no ramo da oficina? É um atendimento geral. Geral. Você faz todo tipo de serviço? Isso. Nós só não trabalhamos com alinhamento e balanceamento. Quando eu idealizei essa oficina, eu queria uma oficina de mulheres. Eu cheguei para a Rosa com essa proposta, né? Mas o que eu vejo hoje? 1 ano e meio eu já consegui... No começo, a minha persona era mulheres. Mulheres entre 25 a 35 anos que usavam carro para trabalhar. E tinham aquele medo de ir à oficina porque tem o medo de ser enganada. Né? A gente tem muito medo disso. E acha que todo mundo está enganando. Eu sempre falo isso para minha equipe. Que, assim, é melhor você dizer que vai precisar e dar um passo para trás do que você dizer, olha, eu não vou precisar disso aqui, e amanhã você ligar para ela e dizer, eu preciso disso. Ela vai dizer, tá me enganando, tá botando coisa que eu não tô precisando, né? Por que não precisava antes e agora precisa? Exatamente. E aí, foi nesse intuito que eu idealizei uma oficina, foi para ser uma oficina de mulheres. Só que depois você vai vendo que o mercado na verdade, nem o mercado. As pessoas, elas têm um pouco de receio de vir ao seu ambiente. E hoje o meu público é um público mais masculino. Eu tenho algumas mulheres, sim, que vão lá, que tiram dúvidas, que perguntam, que querem saber, que pesquisam às vezes na internet. Ou então, algumas pessoas nos procuram porque sabem que eu estou lá. Entendeu? Eu tenho clientes que voltam porque eu recebi as clientes. Hoje eu já não fico mais tanto à frente. É o meu namorado que fica lá, o Fábio, que me ajuda bastante, que caminhou comigo várias vezes. Ele não é o idealizador do projeto, mas sabe aquela pessoa que segurou a sua mão e disse, vamos, que vai dar certo e você vai conseguir. Caminhando junto está funcionando melhor. Isso, está funcionando, é mais fácil, né? Como eu estava vendo uma pessoa falando, você não é sozinha. Não dá para dizer, eu fiz tudo só. Não, você vai encontrando pessoas, você é o tronco, e você vai encontrando pessoas que vão fazendo com que a sua história vai fluindo, né? A sua empresa vai saindo do papel. Porque não é, igual a Rosa disse, o plano de negócios não é 100% certeza para dar certo. Mas para dar certo, você precisa se fortalecer, né? De outros vínculos. E o que não pode faltar nesse plano de negócio, Rosanira? As projeções financeiras.
Tá? O plano de negócio ele é constituído de uma parte toda operacional que traz para você uma planilha financeira de todo o valor que você vai precisar investir. Valor de investimento, tempo de retorno desse investimento, se esse investimento vai ser próprio, se você vai precisar abrir mão de linhas de crédito. Isso é fundamental. Porque, como eu digo, você quando está investindo no plano de negócio, além do sonho e de tempo, você está investindo dinheiro. E muitas das vezes esse dinheiro é um dinheiro que você guardou durante As economias de uma vida as toda. suas economias de uma vida toda, e que você esperou o momento exato para aplicar da melhor forma. Então, ninguém vai abrir uma empresa para falir no dia seguinte. Então, o Sebrae, nós temos uma responsabilidade muito grande, tá? Porque já tivemos plano de negócio, onde no final a indicação foi de não viabilidade, né? O cliente ficou frustrado no primeiro momento, mas depois ele entendeu. Porque se não fosse para ser dessa forma, ele não recorreria ao Sebrae, a um plano de negócio. Ele faria, né, por conta própria. Então, o plano ele é para falar, é viável, ele é um empreendimento que tem risco, quais são esses riscos, se são altos, se são moderados ou sem risco nenhum. Né? A ideia do plano, do estudo de viabilidade é esse. Não haver viabilidade pode ser por uma questão financeira, do recurso que você tem para iniciar aquele negócio ser insuficiente para que ele tenha saúde vital para continuar ali funcionando, ou uma série de outros fatores, inclusive a pessoa ainda não está preparada para enfrentar esse mercado gigantesco que é o mercado empreendedor. Como que é essa conversa que o Sebrae tem com essa pessoa que está chegando ali cheia de sonhos, mas muito perdida, provavelmente, por isso que ela buscou esse socorro? A execução do plano ela é feita por consultores credenciados, né? Consultores com expertise e habilidade na área de plano de negócio, independente do tipo de empreendimento. Pode ser um plano para abrir uma clínica médica, abrir uma loja no shopping, um supermercado, mas ele tem a expertise da gestão do negócio. Então, esse ponto financeiro é importante porque, às vezes, a pessoa tem um dinheiro, um valor, né, e quer abrir um empreendimento que é 3 vezes aquele valor de investimento. Ou é um investimento que ele só vai conseguir ter o retorno dali a 5 anos. E a gente sabe que os índices de mortalidade nas empresas, das pequenas empresas, no primeiro ano, eles são altos ainda, né? Mesmo que façam um planejamento. Então, isso torna-se o plano inviável. Eu vou citar aqui um exemplo, sem precisar citar o nome, de um empreendedor que quis abrir um hospital com X leitos de UTI, onde em São Luís, os hospitais que já existem não têm aquele X leitos de UTI. Então, ele queria uma quantidade maior do que ele poderia ter. Do que ele poderia, inclusive, bancar financeiramente. E sem parceria, sem ter sociedade, sem nada. Então, um tipo de ideia de negócio desse é totalmente inviável. E aí, o que o Sebrae faz nessa hora? Porque a pessoa está com uma vontade de empreender, ela só não sabe ainda como. Ocorre uma possibilidade de mudar de ramo, por exemplo? Ocorre. E quando o cliente está... Agora, o cliente também precisa estar aberto a querer mudar de ideia. Porque não adianta só a gente chegar e explicar tecnicamente os motivos porque aquele plano não seria viável se ele não estiver aberto a esse feedback, né? Mas quando o cliente está aberto, e geralmente estão, a gente conduz, né, orienta, né, com a ajuda também de consultores especialistas, para que ele mude de negócio. E foi assim com a Emanuele. E foi assim com a Emanuele. Como é que foi esse passo a passo para a empresa chegar hoje ao nível que está? Vocês acompanharam a concepção da empresa, o início da empresa? Como é que foi isso? Posso falar ou a Emanuele fala? As duas, lembrando, né, desse Não. momento marcante que Então, trouxe ao mercado a isso. Máxima Centro Automotivo. O plano de negócio ele demora, em média, de 30 a 45 dias, a construção do plano. Isso depende muito da disponibilidade, né, do cliente em reunir conosco, com os consultores, porque as informações, elas vêm do cliente. O consultor ele segue um roteiro, né, e usa as ferramentas disponíveis, mas essas informações ele vêm do cliente. Então, depende muito dessa disponibilidade, e a Emanuele ela teve total disponibilidade de nos trazer essas informações, que eram necessárias e imprescindíveis. Então, após a construção do plano, a gente disponibiliza uma quantidade de horas para acompanhar quando a empresa dela já estava
funcionando, né? A oficina já estava funcionando. Inclusive, nós fomos na Na inauguração. Ai, me né? conta como foi Ela esse vai falar dia. nesse momento da inauguração. Na verdade, o Silvio me acompanha até hoje, né? Hoje ele virou meu cliente, mas se eu preciso de alguma coisa, eu sempre mando um WhatsApp para ele. Ele e outro consultor, o Jota, foram 2 consultores. E eles viraram meus clientes, eu estava conversando isso com o Rosa ainda há pouco. E sempre que eu preciso, se eu tiver alguma dúvida, eu converso com eles são super abertos. Já acabou a nossa consultoria, né? Já tem um tempo. Mas assim, tira dúvida, orienta, explica, ó, vê, me manda link de alguma coisa, vê isso aqui, tem lá no site do Sebrae, vê se não é interessante. Eles são ótimos. Ela falou de algo interessante, que assim, a consultoria acabou. Como que costuma ser esse prazo e para você se manter no mercado também é sempre interessante você estar se atualizando, né? O Sebrae tem esse momento também de atualização com esses empreendedores que já fizeram o seu plano de negócio, já colocaram o negócio para funcionar, mas querem manter esse negócio vivo? Na verdade, na primeira conversa que nós temos com o cliente, com o Emanuele foi dessa forma, nós já abrimos todo o leque de soluções que o Sebrae disponibiliza e também passamos uma orientação em que momento ela usar cada uma dessas soluções. Né? Eu digo sempre para os meus clientes, olha, vocês como empresário, vocês precisam se capacitar para tal, né? Porque ninguém nasce médico, ninguém nasce administrador. As pessoas estudam para se especializar em determinadas áreas. Eu disse para o Emanuele, você com certeza estudou, fez uma faculdade para você ser a excelente fisioterapeuta que você é. Então, você vai se preparar também para ser empresária. E o Sebrae tem cursos, nós temos cursos online, nós temos cursos na nossa loja, e a gente tenta traçar uma trajetória de capacitação para esse cliente. Você fez o Sebrae Tech. Fiz. Como é que foi essa experiência? No começo foi complicado, porque eu sabia zero de tecnologia, né? E aí eu fui aprendendo a posicionar a minha empresa no mercado virtual, que é um negócio bem complicado, né? Não é fácil. A gente acha que é só fazer um vídeo, tirar uma foto e postar. Mas eu preciso, aquilo que eu falei anteriormente, eu não posso vender para mim. O que eu acho que é interessante, nem sempre é interessante para o público que está lá me vendo. A pessoa que vai entrar no meu Instagram, vai abrir e vai dizer, não, isso aqui eu já sei. Isso aqui é bobagem, que para mim poderia ser interessante. E aí, quando você faz o Sebrae Tech, eles te orientam quanto a isso. Eles te dão um cronograma, te ensinam a fazer, né, as artes, o que você vai postar, o que você vai fazer, como você vai fazer, para que não fique muita informação, para que o visual seja... E o que você vai falar sobre aquilo. Te planeja, te ajuda, eles te orientam a tu te planejar para que tu consiga postar um mês inteiro, para que tu consiga manter a tua empresa ativa no mundo virtual. Eu até comentei ainda agora com a Rosete, a gente não tem noção do tanto que o Instagram vende. E o Instagram vende. Eu acho que hoje ele é a minha maior vitrine. Eu tenho indicações, mas se você abrir lá, tem tudo que a gente está fazendo durante o dia e assim, do nada aparece alguém que, ei, como é que faz esse serviço? Ei, eu estou precisando desse serviço, entendeu? E eu aprendi isso no Sebrae Tech. Eu tive essa base no Sebrae Tech. Que tipo de outras informações podem ser apresentadas nessa rede social, por exemplo, Rosanira? Porque, obviamente, ela mostra o dia a dia e isso a marca no mercado como alguém que faz, né? Eu ofereço esse serviço e, por conta disso, os clientes chegam até ela. Mas como não ficar assim tão repetitivo e atrair mais clientes por meio da internet? Aí, no caso, a Emanuela, ela contratou a consultoria e, a exemplo do plano de negócio, a consultoria Sebrae Tech também é conduzida por consultores credenciados, cada um. O Sebrae Tech é uma consultoria de inovação e tecnologia. Tudo que for inovação e tecnologia dentro da empresa, você contrata através do Sebrae Tech. Eu quero melhorar, fazer um redesign da minha marca. Sebrae Tech faz. Eu quero criar o layout da minha oficina, porque eu preciso que o cliente... Eu quero que se veja, que quando vê aquela marca, saber que a oficina é uma oficina, né, de serviços automotivos. Né? Então, é dessa forma que o Sebrae Tech vai conduzindo o cliente e dando as orientações, as dicas. Olha, vamos impulsionar mais as divulgações, né, através do Instagram, das redes sociais. E se o cliente, a Emanuele também quisesse, ela contrataria um profissional, né, da área de redes sociais para ficar full time, para acompanhá-la. Mas as orientações iniciais que ela recebe já são suficientes para que ela vá desenvolvendo
as redes sociais do empreendimento dela. Aí na rede social cabe o posicionamento da marca, mas também dicas que possam servir para o dia a dia, por exemplo. Como é que você trata disso rotineiramente na tua rede social? Sim. No começo eu postava muitos vídeos informativos, né? Assim, te explicando o que você precisava fazer. Hoje eu mostro o meu serviço e na legenda eu explico por que você deve fazer isso. Eu te mostro o que eu sei fazer e te mostro por que você deve fazer. Porque não é só assim, olha, você precisa trocar o óleo do carro. Mas por que eu preciso trocar o óleo do carro, né? Será que isso aqui é só mecânico que quer vender? O que a gente vê muito são as pessoas que colocam água no radiador. No dispositivo do radiador, água de torneira. Não se coloca água de torneira porque ela tem minerais e ela vai roer o teu sistema. Mas aí todo mecânico me diz isso. Será que ele não quer só me vender o aditivo? Ele não está querendo só encarecer ou passar o produto dele? Não, hoje eu mostro para você que você não deve fazer isso, o porquê, o resultado final de que você fez isso, o que acontece, e aí te explico embaixo, na legenda, o que deve ser feito para você não passar por aquele problema. Porque às vezes... Antes de ter oficina, eu tinha carro, mas eu não tinha a menor ideia de que eu não poderia colocar água de torneira no radiador. Na verdade, eu não tinha nem ideia que se colocava água no carro. Posso fazer uma revelação aqui? Já que a gente se sente em casa nessa conversa, eu já coloquei água naquele reservatório de gasolina, sem ser o principal, aquele que fica lá na frente. Partida fria. Coloquei naquilo sem saber. Por isso que eu digo que a informação, ela é muito importante. Essa informação que você disponibiliza para os seus clientes e para os seus futuros clientes, né? Porque aí você evita situações como essa e gera algo que é essencial, que é a relação de confiança. Isso vocês trabalham também no Sebrae, né? Também, e eu ouvi o Emanuele falando, olha como é importante o alcance desse trabalho que ela faz nas redes sociais, essa dica, principalmente para as mulheres, que tem toda aquela insegurança de ir sozinha numa oficina. E de falta de conhecimento. De falta de conhecimento e o medo de ser enganada. Então, assim, essas dicas são maravilhosas, porque você, olha só, eu ouvi num vídeo desse, eu já me empodero desse conhecimento, dessa informação, então eu já chego lá na oficina com o meu carro por cima. Né? Pelo menos com a cara de que conheço tudo, que eu sei tudo, e isso já vai, pelo menos, né? Impactar lá a pessoa que vai me atender. Olha, ela conhece, então não vou nem passar pela minha cabeça de enganar. Então, assim, a clareza, né? Eu acho que você ganha o seu cliente, você conquista o seu cliente de várias formas, mas eu acho que a clareza na relação, ela é imprescindível, né? Isso aproxima, isso fideliza, né? E mostrar para o cliente que ele é seu parceiro, né? Que vocês juntos podem, né, conquistar o que vocês quiserem. Muito Nesse legal. ramo automotivo, a gente sabe que a Emanuele participou do Sebrae Tech, mas existem várias outras possibilidades ali dentro do Sebrae, né? O que mais que é possível, onde mais é possível buscar esse conhecimento? O Sebrae Tech faz parte vamos dizer assim, do nosso leque de consultorias, além das capacitações, que elas podem ser presenciais ou online, né? As EAD, o Sebrae, a Emanuele já fez algumas também, e também eventos, né, feiras. O Sebrae promove feiras. Nós temos a feira que é promovida pelo Sebrae, que é a Feira do Empreendedor, que dá oportunidade. É um sucesso, É né? um sucesso, ela acontece a cada 2 anos, né? Fora isso, tem as nossas ações de inovação também, de exposições, onde os empresários, clientes nossos ou não, né, podem participar e mostrar para a sociedade os seus serviços e produtos. Né? O Sebrae tem, assim, são muitas possibilidades, como a Emanuele falou. Quem nunca acessou o Sebrae não tem ideia. Porque, assim, o Sebrae é uma marca muito consolidada no Brasil. É a 6ª, né, marca mais conhecida. Mas ainda falta um pouco as pessoas saberem o que o Sebrae faz, o que está por trás ou o que está dentro dessa marca. Né, que são as soluções que nós oferecemos para os nossos clientes, né, as pequenas empresas. Né? Quais outros grandes momentos você recorda aí desse casamento com o Sebrae, Emanuele? Eu fiz a precificação, né? O programa de... É programa ou é o plano? Consultoria. É consultoria de precificação, porque, assim, o meu negócio, eu não te vendo um produto fixo. Eu vou te prestar um serviço, que pode ser da troca de um pneu a refazer o motor do seu carro, né? Ajeitar o cabeçote, o bloco, enfim. E aí eu não sabia como precificar. Procurei o Sebrae e fui muito bem atendida.
fui orientada como calcular. Você consegue essa margem, você precisa precificar desse jeito porque não adianta você se comparar com seu vizinho. Eu vou ligar aqui na oficina ao lado e perguntar quanto que ele cobra. O custo dele é diferente do meu. E isso o Sebrae O mercado não tem um preço padrão, então, para os serviços? tem mais ou menos um preço padrão, mas o que o Sebrae te orienta é que você é uma empresa e eu sou outra. Não tem como a gente ter o mesmo preço, porque você sabe o seu custo e eu sei o meu. Nós temos aluguéis diferentes, nós temos quantidade X de funcionários diferentes, nós temos, às vezes, fornecedores diferentes. E isso tudo vai na precificação? Exatamente. Isso tudo o Sebrae te orienta o que você vai fazer e como você vai chegar àquele valor X. Claro que não é um valor certinho, redondo, porque tem N coisas, né, no meio, e às vezes passa, sei lá, uma energia, um funcionário a mais, alguma coisa a mais que acontece. Mas você consegue ter uma noção e uma base de quanto vai ficar o preço e um preço justo para o seu cliente. Aí eu fiz também o plano de captação de resíduos sólidos, porque como a oficina mecânica é impactante no meio ambiente, né, você tem óleo, graxa, estopa que é suja. Você tem que saber como você vai descartar. Tem o próprio óleo que é tirado do veículo, né? Os outros fluidos de freio, enfim. Você tem que saber como você vai descartar aquilo, né? Você não pode, você vai trabalhar, você vai empreender e você não pode prejudicar o meio ambiente. E o Sebrae tem esse projeto. Você faz lá e você vai entender onde você vai descartar o óleo, como você vai descartar, quem que você vai chamar para levar a sua sucata. E tudo isso na oficina é vendido. Algumas empresas compram, outras não, né? Outras só captam, você paga pela captação. Mas aí você tem a certeza, você recebe o certificado de que você está uma empresa legal, você ajuda o meio ambiente. Tem algumas iniciativas que elas são tidas como obrigatórias e outras como um diferencial de mercado. Nesse caso, Rosanira, é algo que todo centro automotivo tem que ter? É obrigatório, que é o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos, assim como os bares, né, e restaurantes também têm que ter esse programa onde eles têm que dar uma finalidade para aqueles resíduos que não vai impactar o meio ambiente. E dentro do Sebrae Tech, que é essa consultoria, a gente tem esse programa de PGRS, que é o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos. Inclusive, quando se trata de bares, sujeito até a fiscalização, né, da prefeitura, se não tiver esse programa. Então, eles correm tudo para o Sebrae e a gente está lá para cuidar. Ainda bem, né? Porque aí você pelo menos não se vê perdido na nessa... hora que o sapato aperta, vamos lá fazer esse programa que é necessário, mas é uma obrigação, sim. O que mais que é obrigatório nessa área que você se recorda? De... Ou essencial? Não, para que funcione um centro automotivo de forma excelente. Eles têm que ter geralmente, eles se associam ao sindicato, né? Ao Sindirepa, né? Porque lá no Sindirepa eles têm legislações próprias que eles têm que seguir. Inclusive, quando a Emanuele nos procurou, né, com essa ideia de negócio, e ela, assim, ela é muito curiosa, ela é muito disciplinada e humilde, porque aquilo que ela não sabe, ela reconhece que não sabe e batia na nossa porta o tempo todo. Às vezes ela até pedia assim, 1000 desculpas, Rosa, desculpa, eu estou te incomodando, não digo de jeito nenhum. Mas ela me ligava, às vezes, até 5, 6 vezes por dia. Rosa, eu me lembrei de um detalhe aqui que eu acho que eu não sei. Onde é que eu procuro? Qual é a instituição que eu procuro? E a gente disse, né, Manuela, a gente caminhava e ela ia atrás. Vai no Sindirepa, vai não sei onde, vai no sindicato, vai nas federações, que é por lá. Porque aquilo que o Sebrae também não disponibiliza naquele momento, mas nós damos o caminho, né? Da orientação. Damos a orientação para que o empreendedor chegue onde ele precisa chegar. E assim você foi fazendo, né? Buscando conhecimento, Isso, buscando informação, executando. Eu queria perguntar agora para você, Emanuele, e também para a Rosanira, como que foi a preparação da tua equipe? Porque você chegou com um negócio novo, pelo que eu entendi, algo que você não tinha experiência, né? Não era... Você recebeu a sua oficina de algum parente, foi lá dar continuidade àquele negócio. Não, foi algo que começou do nada. Como você montar a sua equipe? Como foi que você fez isso? Aí, mais uma vez eu procurei o Sebrae. Rosa, como que eu vou fazer para contratar uma equipe? Porque foi a coisa que eu mais... Quando você faz um plano de negócios, o consultor vai com você visitar algumas empresas que já são do mesmo ramo. E o que eu mais escutei de todos os outros donos que eu visitei o mercado é um funil de mão de obra.
Mão de obra é a coisa mais difícil. Mão de obra, aí tu começa a ficar angustiada, porque aonde que eu vou encontrar funcionários para trabalhar? E não apenas encontrar, mas encontrar alguém de confiança que você não conhece. Como assim? É, exatamente. E aí eu voltei ao Sebrae, Rosa disse, olha, vamos procurar uma empresa de RH que vai te ajudar nessa captação de funcionários. Ela me deu alguns nomes, e aí eu fui atrás, procurei, fiz várias entrevistas. Não é fácil, até porque, assim, eu tô de frente a você e eu não sou mecânica, eu não recebi uma empresa, eu não tenho um pai mecânico. Eu tinha que acreditar no que ele estava me dizendo, eu tinha que confiar na expertise da pessoa que eu contratei, porque ela entende, né? Ela conhece os sinais do que a pessoa tá tentando passar, porque tem pessoas que passam a verdade, tem pessoas que estão ali com um textinho pronto para te vender aquela história, para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E aí, fui para várias reuniões, várias entrevistas. Hoje eu já não estou mais com a minha equipe inicial, né? A gente teve alguns problemas e eu precisei... Não sobrou ninguém? Mudou todo mundo? Mudou todo mundo. Só sobrou eu e o Fábio. Mudou todo mundo. Um arrumou um emprego, outro vou sair, vou... E aí as pessoas, elas são cíclicas, né? Eu tenho um funcionário hoje que ele disse pra mim assim, eu não pretendo sair daqui nunca, eu gosto muito de trabalhar pra ti. Aí eu olhei pra ele, segurei na mão dele e disse, olha, eu trabalhei 13 anos numa empresa privada e eu não ia sair de lá nunca. Esse era o meu plano, ficar lá pra sempre. E de repente um dia eu acordei, né? Acordei não, já estava quase tudo pronto. Hoje eu vou pedir as contas, eu não fico mais. Cheguei lá, pedi as contas e fui embora. Então eu acho que você não é fixo num lugar. E assim eu acho que é a minha equipe. Hoje eu tô com outra equipe, é muito bom. E você vai conhecendo pessoas no decorrer. Depois de um certo tempo, eu gosto muito de conversar com a Dona Nilma, que é uma mulher empreendedora também no ramo automotivo. Ela tem uma empresa de refrigeração, a Soar. E eu converso com ela, ela disse, não, minha filha, com o tempo, a gente vai aprendendo a entender, escolher o nosso funcionário, não é eleger, escolher o nosso funcionário. Você, pelo diálogo, pelo jeito que ele conversa, você consegue entender. Mas isso aí é só o tempo, né? Como não inchar a empresa, Rosanira, na hora que você está montando lá o seu negócio? Você está cheio de sonhos, você quer que dê certo, você imagina algo gigantesco, mas você não tem esse braço tão grande para alcançar isso. Como fazer a coisa dar certo com o número certo de funcionários e não contratar mais do que deve? Tu sabe, isso é uma grande dificuldade que os empreendedores encontram e sempre recorrem ao Sebrae. Como não é uma expertise nossa, a qualificação das pessoas, né, dos recursos humanos, a gente direciona para quem tem essa expertise. Mas no plano operacional mesmo que o plano de negócio traz, dependendo do tipo de empresa, do porte, do tamanho onde você vai começar, a gente orienta, olha, você vai precisar de um recepcionista, de um operador, no caso dela, de um mecânico. No começo a gente nem indicou recepcionista, porque estava começando muito pequeno. De repente, a empresa vai crescendo, vai prosperando, daí você vai aumentando o seu quadro. Mas a nossa orientação é sempre de acordo com o que você vai fazer, até o espaço físico mesmo, porque não adianta você, num espaço físico pequeno, colocar 10, 20 funcionários. A gente procura colocar pessoas nos lugares estratégicos da empresa que vai começar. É isso Pensando aí. estrategicamente. É tá? isso aí, conhecendo também as outras realidades. Você Isso. fez essa visitação em outros ambientes que Fiz. atuam na mesma área que Sim, você? fiz. Passei, acho que uma semana com o meu consultor passeando e conhecendo outras oficinas, né? Eles sabiam que as pessoas que você Sim, visitava a gente se sabiam que apresenta você... como plano de negócio do Sebrae e que o objetivo é abrir uma empresa, uma oficina mecânica no E mesmo aí, ramo. como é esse Não, é super encontro? tranquilo. Muito Tranquilo, por incrível que pareça, as empresas elas estão abertas, sim, elas recebem bem, mesmo sabendo, a É um Emanuele concorrente, é um né? concorrente. Mas você sabe o que eu falo sempre para os nossos clientes? Gente, não veja a concorrência como algo ruim, porque não é. A concorrência te força a ser melhor, te força a te desafiar, te força a superar as tuas metas, não é? Então, não vejo nunca a concorrência. E, por incrível que pareça, isso é uma prática que nós temos. Os consultores levam os empreendedores para ver outros tipos de negócio, até para eles poderem enxergar e ver, olha, é mais ou menos isso que eu quero. Não era bem isso que eu estava pensando. Ou então, é isso que eu quero. É algo parecido com essa empresa que eu visitei que eu quero fazer a minha. E é incrível como são bem recebidos. Nós não tivemos ainda nenhuma experiência negativa nesse aspecto.
Foi assim com você, Sim, Emanuele? foi assim. Na verdade, o plano de negócios, ele te mostra tudo, né? Você vai na empresa, você aprende o que que tem lá. Você, o consultor, ele já tem essa expertise, então ele diz, olha, isso aqui não é legal, e isso aqui é muito legal. Você pega isso dessa oficina e faz na sua. Então, tu consegue idealizar na tua cabeça mais ou menos o que tu já vai, não tem como ser perfeito, né? Mas você consegue idealizar mais ou menos o que você vai traçar e como você vai fazer. Isso que você perguntou de inchar, ele já te dá, você vai ter que ter tantos funcionários, porque isso cabe no seu orçamento. Você vai precisar comprar tanto X de equipamento, porque isso cabe no seu orçamento. E como nem tudo são flores, né? E abrir uma empresa não é um conto de fadas, ele te diz, vai ser rentável em 1 ano, 2 anos, você só vai ter rentabilidade em 5 anos, como a Rosa falou. Então, quando você recebe o plano, você já tem noção do que vai acontecer. Não adianta, vou abrir uma empresa e daqui a 6 meses eu tô rica, eu não vou mais trabalhar em lugar nenhum e vou só viajar ao mundo. Quando você pega o seu plano, você tem noção de tudo que vai acontecer. Podem acontecer erros? Podem. Você pode fechar a empresa em 1 ano? Sim, pode. Claro que pode, né? Se você começar. Não deve, mas pode acontecer. Isso. Mas É o que se com o deseja. plano, você É. tem noção do que vai acontecer, de quanto você vai gastar, do que você precisa faturar, de quanto até o seu prolabore. O seu prolabore está lá no plano de negócio. Você conseguiu lidar bem com isso? Com essa divisão aí do que é da empresa, do que é seu? Eu vou te ser bem sincera, eu nunca tirei rendimento ainda da minha empresa. Ela já tem 1 ano e meio. Eu continuo trabalhando ainda, sou funcionária pública, e eu continuo trabalhando como fisioterapeuta. Eu até comentei com Rosa ainda há pouco. O meu carro lá na minha oficina, ele é cliente, né? Se eu tiver o teu carro para fazer e o meu, eu vou fazer o seu e o meu fica para depois. E quando o meu carro vai no Elevacar, eu pago por ele. Tá lá, se você abrir hoje, eu faturo Paga com meu com o cartão seu dinheiro, não com o dinheiro da empresa. Não, É. eu lá sou não sou funcionária, eu sou cliente como qualquer outra pessoa. Eu não passo o scanner no meu carro que eu não pago. Porque se eu começar a retirar o dinheiro da empresa, eu ainda não tô no que o Sebrae disse que eu iria alcançar. Se eu começar a retirar o dinheiro da empresa e fazer do meu carro tirar o meu lucro, porque o que eu vou usar seria o meu lucro, eu não vou conseguir crescer. Entendeu? Então, assim, isso eu aprendi com o Silvio. Foi a primeira coisa que ele disse para mim. Você tem noção de que o dinheiro da empresa não é seu, que você não vai poder gastar esse dinheiro, né? O que caiu lá é seu e você vai. Ele foi me ensinando isso. É muito bom fazer plano de negócio, porque você vivencia uma coisa que você só imagina. Você olha o empresário, você diz, ai, fulano é rico, mas você não sabe o que aconteceu para fulano chegar ali, né? Você se espelha nos grandes, que é quem você não vê quem tá aqui começando a nadar. Então, o plano de negócio te mostra isso. Ele foi bem claro comigo. Olha, isso aqui é da empresa, isso aqui não é seu. Você só pode tirar isso, você não pode gastar isso. Eu queria uma empresa em um lugar, ele disse, não, aqui não dá. Você não tem dinheiro suficiente para isso, você é uma empresa pequena. Eu queria trabalhar com alinhamento e balanceamento. Ele foi bem pontual. Não dá. Não vai dar no seu orçamento. Isso aqui só agrega, isso aqui não traz rentabilidade. E algumas coisas ele foi me dizendo, isso não dá rentabilidade, isso aqui é legal, essa marca é legal, mas essa marca não, você ainda não pode trabalhar com essa, porque é para um custo maior. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que ele realmente tá. No começo você fica assim, ai, poxa, mas eu queria Tá me desse dando um jeito. banho de água fria. Eu queria desse jeito, né? Poxa, eu queria aqui. Ele, não, aqui não dá. Calma, vamos abrir aqui. Você cresce, depois você vem pra cá. E aí, se você seguir certinho, você consegue. A Dá gente certo. falou de lucratividade aqui, Rosanira. Existe um padrão aí para esse retorno começar a aparecer para as empresas ou não? Na verdade, no plano a gente faz uma projeção para 3 anos, né? Geralmente Uau, como ter pra paciência e 3 autocontrole. Mas assim, a empresa ela é uma criança, né? Por isso que lá no plano a gente coloca assim, empresa nascente. É uma empresa que está nascendo. Não é uma empresa que já existia e a pessoa adquire só para dar um impulso ou agregar outro tipo de serviço. É uma empresa que está nascendo. E ela precisa desse tempo de maturidade, né? Então, a gente faz uma projeção de 3 anos. Então, assim, daqui a 1 ano, o teu lucro vai ser esse, mas para te ter um lucro X, tu precisa vender Y. Daqui a 2 anos, teu lucro vai ser esse, mas para te ter esse... Então, é gradativo essa projeção. E é como a Emanuele falou, e é importante, o empresário, ele tem ali o seu livro de cabeceira, que se ele seguir, ipsilíten como está lá, ele
acerta. E é bem Mas descritivo é mesmo, bem, né? Eu é já bem, acessei o site do bem Sebrae descritivo. e já vi que não é somente para um tipo de negócio. Existem vários negócios. Você quer montar um salão de beleza. Lá tem tudo, explicando como é que você vai fazer. Enfim, é uma porta de entrada que está ali Empreendimentos da aberta área para de todo mundo, saúde, né? empreendimento da área de saúde tem, nos últimos 3 anos, eu diria, com certeza que tem, os empreendedores da área de saúde vêm buscar muito Sebrae. Porque, assim, os médicos, né, eles estudam medicina para ser médico, entendem toda a parte técnica e ferramental de ser médico, mas eles não conseguem ser o gestor do próprio consultório, porque eles não entendem de gestão. Então, chove no Sebrae de médicos, psicólogos, odontólogos, exatamente para isso, porque eles precisam aprender a gestão do empreendimento, lidar com os recursos humanos, lidar com o financeiro, lidar com o fornecedor. Eles não sabem nada disso. E com a divisão de E com a responsabilidades divisão de também, né? Porque, responsabilidade. nesse caso, se é da área médica, a pessoa está atuando, está trabalhando, está na linha de frente no atendimento, ainda tem a questão da administração, né? Do mesmo jeito que você precisa separar o recurso pessoal da empresa, também as responsabilidades dentro dela, né? Isso. O plano de negócio do Sebrae, ele atende ao empreendedor que quer colocar o seu carrinho de cachorro-quente, que não é que não seja importante, mas é um empreendimento, vamos dizer assim, de uma menor complexidade até um hospital e clínica médica, que é um empreendimento de uma maior complexidade, não só no ponto de vista de investimento, mas de toda a estrutura operacional. Então, assim, é muito redondo, é um produto que a gente tem assim, muita tranquilidade de oferecer, porque a gente sabe da efetividade e dos resultados. Resultado aí que exige essa paciência que eu comentei ainda há pouco, né? Falamos num plano de negócio com um lucro que começa de fato a aparecer para você depois de 3 anos. Como é que tá essa tua caminhada, Emanuele? Complicada. Agora mais fácil, mas no começo vou fechar essa empresa porque não Você vai dar pensou certo. em fechar? Várias vezes. Nem tudo são flores, né? Então, todo dia você pensa, não, vou fechar, vou voltar a trabalhar, porque você trabalha, você recebe. E aí eu tô aqui Só investindo, só investindo e nada. É desesperador. E ainda mais quando você tem a responsabilidade de pagar outras pessoas. Isso. Você compra, né? Empreender é aquela história. Eu vou comprar, eu não sei como eu vou pagar, porque você nunca compra à vista, você compra esperando o dinheiro de alguém, abre a porta e fica lá, esperando que você vai vender e que vai dar certo. E aí é assim, né? Difícil. Mas tá dando certo. Tá dando certo. Rosa até me falou uma coisa interessante ainda há pouco. Falei pra ela, olha, hoje eu não fico mais na frente, eu não atendo mais. Porque antes eu fazia orçamento, eu pegava peça no chão. E por muitas vezes o mecânico dizia uma coisa e o vendedor da loja te diz outra. E nomes diferentes, tu volta, mas como é mesmo esse nome aqui? Ou então tu tenta explicar, ele não sei, eu disse, espera aí que eu vou perguntar pro mecânico porque ele me disse esse nome. Entendeu? Hoje eu não faço mais isso. Eu estou um pouco mais atrás, eu faço mais a parte fiscal, eu que faço o marketing, eu faço as outras coisas, né? Faço reuniões, às vezes converso com o fornecedor. Então, ela me disse, isso é bom, isso é sinal de que você está conseguindo caminhar. Você conseguiu sair, você já consegue ter uma pessoa que fica ali na sua empresa. E aí realmente, olhando por esse lado, começou a dar muito certo. E já consegue entendeu? se identificar dentro da empresa, não é, Rosanira? Porque às vezes acontece do empreendedor querer fazer tudo. E não dá para fazer tudo, não é assim? Essa é uma tendência natural, né? Do empreendedor, ele quer ser o vendedor da empresa, ele quer ser o recepcionista, ele quer ser a pessoa de mercado que vai captar cliente. E aí, com a maturidade, né, ele vai entendendo que ele não pode fazer isso tudo e nem deve. Isso faz parte do crescimento da empresa, que ele vai buscando profissionais, pessoas chaves para colocar em determinado local, onde ele possa chegar no nível que a Emanuele hoje, ela não precisa estar 24 horas dentro da máxima, né? Porque ela tem pessoas que ela pode confiar e que sabe que vai fazer o trabalho como deve ser feito, atender o cliente como deve ser atendido e prestar o serviço como deve ser prestado. Isso, ela me falou isso agora, eu digo, olha, é legal, isso é um bom sinal, né? Não pode ser escrava, né? Você é o gestor da empresa. Aquela história de que o dono que engorda o gado é legal. É o olho do dono, lá do pertinho. Dono, é legal isso, mas você também não pode se escravizar, né? Que ela nem queria tem que isso, né? É exatamente o contrário daquilo que você precisava. Exatamente. Escravizada ela já estava da forma que ela vinha.
trabalhando, né? Em 3 locais diferentes, em 3 hospitais, correndo com plantão. A empresa é algo que vai dar lucro para ela, mas tem que ser algo prazeroso, né? Ser dono do negócio só é legal também, que além do lucro, que é óbvio, né? Que a gente também não vai montar a empresa para não ter dinheiro, né? Mas tem que ser algo que te dê prazer. É isso aí. Vi também que você participou do Sebrae Delas. Como é que foi esse teu momento, né, para trocar essas O informações, Sebrae receber delas essas o informações? Sebrae delas é maravilhoso, porque você se reúne com pessoas de negócios diferentes, né? Assim, a gente faz network, que é a palavra do É a momento, do momento. com pessoas de vários ramos, né? Você conhece aquela pessoa que faz personalizado da pessoa que já vende, sei lá, que já está implantada no mercado, que vende um produto que você até tem vontade de estar naquele local. E é muito bom, as reuniões são prazerosas, a gente tem algumas reuniões, acho que eu já participei de umas 5 reuniões, né, Rosa? Bem legal as reuniões, a gente faz um café da manhã, e aí vai conversando e trocando experiência. Você, olha, isso aqui é legal, eu posso implantar isso na minha empresa. Você vai trocando a sua experiência com outras mulheres. É bom conversar com mulher que empreende, que pensa lá na frente. Quando a gente vai no Sebrae delas, você não tem nas reuniões, você não tem não tem a disputa. Eu não vou te explicar como eu fiz para chegar aqui, porque você vai tomar o meu lugar. Não, a gente senta e conversa no bate-papo, como se todo mundo fosse amiga de infância, né? É muito prazeroso. Como é o acesso ao Sebrae Delas, Na Rosenira? verdade, o Sebrae Delas foi um projeto, né, que o Sebrae Nacional lançou em 2018. Somente 10 estados aderiram, o Maranhão no Nordeste, somente Maranhão e a Bahia. Nossa, Foi bem desafiador, porque lá em 2018, empreendedorismo feminino era algo muito novo, né? O desafio exatamente foi esse, de entender o que é trabalhar o empreendedorismo feminino, né? É um grupo de mulheres que vão fazer o que exatamente, né? Então, nós recebemos todas as diretrizes, né, de montar um projeto. Em São Luís, nós tivemos foi feito um edital, tivemos mais de 1.000 mulheres inscritas e que passaram por em São Luís? Em São Luís. Sendo que no final, né, algumas não atenderam o critério, porque era um edital, nós ficamos exatamente com um número bem cabalístico, 333. Olha, Mulheres em São Luís. Então, assim, o Sebrae fez todo um planejamento de ações. Primeiro, nós ouvimos essas mulheres, dividimos por grupos de atividade, comércio, serviço e indústria, ouvimos as necessidades dessas mulheres, daí nós começamos a planejar ações de capacitação, de mentorias, de consultorias, de visitas técnicas, de missões técnicas. Esse projeto foi um projeto de 1 ano e meio, que deu muito certo, né? E hoje o Sebrae continua trabalhando através de outras ações o empreendedorismo feminino. E o delas hoje ele se transformou numa grande marca, né? E o delas no Maranhão ele se transformou numa grande vitrine e um grupo gigante onde eles trocam um network fantástico, onde algumas dessas mulheres já fornecem, inclusive a entrevistada do podcast anterior foi do projeto, a Joyce, onde elas fornecem serviço umas para as outras, e assim, é maravilhoso. Foi uma experiência muito exitosa. aí a pessoa que está interessada em participar desses encontros, como é que faz? Liga para o Sebrae, Isso, manda um e-mail, como que pode ligar, funciona? acessar através dos nossos canais, o 0800 570 0800, ou acessar uma das nossas unidades regionais. Aqui em São Luís nós temos no Jaracati e também lá no Coafuma. Tá? Então, é só acessar. Não existe mais o projeto, existem ações de empreendedorismo feminino que leva a marca delas, Sebrae delas. A gente começou falando dessa atuação das mulheres em profissões, em ambientes, em mercados que eram tidos como ambientes masculinos. Além dessa área automotiva, em quais outros espaços elas estão chegando? Assim, salões, né? Se bem que salão Salão sempre foi feminino, né? predominantemente feminino, mas essa área automotiva é a que mais se destaca. Muita gente Onde chegando. se destaca. Nas demais, sempre foram ambientes de trabalho gerenciados, onde as mulheres também tinham atuação. Mas o que mais destaca é nessa área mesmo automotiva. Outras empresas de manutenções, de outros serviços também, a mulherada está chegando? Temos uma quantidade ainda bem pequena, nada que assim de grande destaque, né?
mas as mulheres, em forma, dentro da área que elas sempre atuaram, elas têm se destacado muito, demais, né? Então, a gente vê hoje mulheres, até no cenário nacional, ocupando os cargos, né? Que há pouco tempo atrás, somente os homens tinham espaço. E a gente só tem o cuidado, assim, de não achar que isso é um movimento feminista, não. As mulheres, elas conseguiram galgar esse espaço, alcançar através de investimento que elas fizeram, principalmente na educação, né? Elas foram buscar conhecimento. As mulheres hoje não se conformam só com a graduação, elas vão fazer pós, mestrado, elas estão investindo nelas mesmas. Isso dá a elas uma qualificação melhor para investir no mercado empresarial. E é esse conhecimento que mostra a diferença, né? Isso. No teu ambiente ali de trabalho, Emanuele, teve algum momento que você se sentiu desmerecida por ser mulher e estar nessa área? Não. Não passou por isso? Não passei por isso. Graças a Deus, sinal de que o mercado está mudando, Tá então, mudando. Rosanira. Os clientes recebem a gente, eles me recebem muito bem, conversam, explicam, às vezes eu pergunto, mas você, assim, já passei, não, eu nunca passei por uma situação constrangedora, né? Mas, tipo assim, queria falar com o proprietário, sou eu, você? Até porque eu tenho uma estatura bem pequena, um rostinho de criança, apesar de não ser mais. Você? Sim, sou eu. Ah, tá, eu queria isso. Ok, vou passar aqui pro mecânico. E aí depois ele vem para conversar. Mas é você mesmo? Você herdou do seu pai? Não. Aí você começa a contar a história e ele te recebe muito bem. Eu tenho um cliente que ele diz sempre, eu retorno aqui. Ele gosta muito do meu mecânico, né? Mas ele diz, eu retorno aqui porque eu adoro conversar com ela. Ela me recebeu muito bem, gostei da história dela, gostei desse negócio de fazer o diferente. E aí eu volto aqui, e nós já estamos, acho que tem uns 6 meses que ele frequenta a oficina, ele leva o carro dele lá. Qualquer coisa ele leva, ele liga, ele pergunta. E tem alguns clientes que, assim, eu não percebi. Não vou lá porque é uma mulher. Não, eles até gostam. Você olha diferente, você vai atrás. Mulher desafiadora, né? Se eu te disser, eu quero desse jeito, você vai atrás. Então, eu vou atrás, eu pesquiso. E é observadora também, né? Observa os mínimos detalhes. Isso gera uma confiança, de certo modo. Isso, e você pesquisa. Eu conheço fulano que faz, eu vou lá para você. Eu tento fazer isso, eu tento fazer com que você deixe o seu veículo comigo e eu consiga te entregar ele sem que agora você vai procurar esse rapaz aqui que faz a lanternagem, você vai procurar esse aqui que vai ajeitar o teu radiador. Não, deixa aqui, eu conheço fulano que faz isso, você autoriza? Autoriza, pronto, bota dentro do carro e vou resolver, entendeu? Emanuele, você começou de um jeito assim muito certo, que foi antes de abrir seu negócio, procurar o Sebrae, por exemplo, as orientações necessárias para não errar. Mas o que você diria para quem está começando agora, no teu ramo ou em outro ramo, né? Além do Sebrae, o que foi necessário, essencial para que você chegasse até aqui? Estudar o mercado, porque antes de ir ao Sebrae eu já tinha visto vários youtubers, escutado podcast sobre mercado de trabalho, sobre empreender, né? E sobre... não consultoria financeira, sobre o que você fazer com o seu dinheiro. Aquela história, fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. Quando eu entendi que eu precisava fazer que o meu dinheiro trabalhasse por mim e não eu trabalhar para ele, isso foi, sabe, virando várias chaves na minha cabeça. Aí foi que eu tive a ideia de procurar o Sebrae, de fazer uma reserva para isso, porque não tem como sem reserva, né? Não dá para a gente planejar uma empresa sem ter reserva e sem entender o que eu quero. Se você entende o que você quer e aonde você quer chegar, você consegue chegar melhor. Agora, se eu fico nessa de que assim, eu vou conseguir chegar aqui, mas eu não entendi como eu vou chegar lá, eu não tracei esse trajeto, né? Eu acho que ele vai ser fácil, eu acho que eu vou... Você não vai conseguir chegar, não chega. Você fez, como a Rosa disse, as empresas morrem, né, em um ano. E aí a empresa morre, você vai fechar, você vai se frustrar e pode ser que você volte a trabalhar de CLT, ou então você fique sem fazer nada porque, isso é um sonho, isso não é para mim, isso é só para os grandes, isso é só para quem já herdou do pai. E se você planejar direitinho, você pesquisar, estudar, você for atrás... No site do Sebrae tem muita coisa que você aprende. Você aprende a precificar, você aprende a fazer fluxo de caixa, você aprende que o dinheiro não é seu, você aprende a separar o seu dinheiro. Você consegue, no site do Sebrae, ele já te dá todas essas portas.
Muito bom o nosso bate-papo. Quero agradecer a presença de vocês, Emanuele Mendes, proprietária da Máxima Centro Automotivo aqui no nosso episódio do Com Sebrae Você Pode Mais, e você, Rosanira, que também esteve aqui para prestar tantos esclarecimentos importantes. Antes da gente dizer tchau para o pessoal que está nos acompanhando, eu queria que você desse um recado final para quem precisa buscar esses conhecimentos. Lembrar o pessoal de casa, quem está assistindo a gente em qualquer lugar, porque graças a Deus hoje pode ser na televisão, pode ser no celular, pode ser em vários lugares. Como é que o pessoal pode chegar até o Sebrae? Então, você que está aí do outro lado nos ouvindo e que desse momento está pensando em abrir uma empresa, um empreendimento, colocar o seu sonho no papel. Procure o Sebrae, nós podemos orientá-lo para que você comece certo. E começar certo é começar com planejamento. E esse planejamento pode te trazer muito sucesso na sua empresa. Comece certo, planejando. Planejamento é o que não te falta e força de vontade também, né, Emanuele? Isso. Eu te desejo, assim, vida longa para sua empresa, que você continue com esse casamento perfeito com o Sebrae e que conte para a gente outras e outras novidades brevemente, tá bom? Muito obrigada por ter vindo. Com o Sebrae, Você pode você pode mais.